Meus caros, vivam, espero que me estejam a ouvir bem. Eu tenho aqui o microfone mais próximo, como fazia antigamente. E então vamos dar uma volta pelas principais notícias, pelo menos aquelas que eu selecionei nos últimos dias. Notícias que começam com esta vandalização dos outdoors do Chega, que em menos de 24 horas conseguiram ser vandalizados e destruídos, e eu procuro e pergunto, não posso procurar que não encontro, mas pergunto, será que algum outdoor da extrema-esquerda tem sido vandalizado nos últimos dias? Deram conta nos últimos anos, desde que o Chega apareceu, há 5 anos, de algum outdoor da extrema-esquerda ter sido vandalizado? Não me lembro. Portanto, quer dizer que a direita não vandaliza os outdoors da extrema-esquerda, ao contrário da extrema-esquerda, que sim, essa vandaliza há 5 anos os outdoors do Chega. Uma pouca vergonha e, como eu digo, vamos lá, social-fascistas, vamos lá. Um vídeo sobre as sondagens que são completamente falsas, eu diria inexatas, mas não vou dizer sequer isso, vou dizer que são completamente falsas, completamente manipuladas. Eu explico no meu vídeo porque é que as sondagens são completamente falsas. E com amostras de 400 pessoas, quando temos 308 concelhos, é só para rir. Há concelhos que só recebem 2 chamadas, como Porto Alegre, como Beja e outros ainda. Só recebem 2 chamadas, imaginem, Bragança é um deles. A Guarda, por exemplo, recebe 4 chamadas. 4 chamadas. A Guarda com 14 concelhos, sendo tudo estratificado, como deve ser nas sondagens normais, com 4 grupos etários, jovens, menos jovens, já idade adulta e idosos, homens e mulheres, e 14 concelhos, tinha que ser aplicado isto, e fazem apenas 4 chamadas. Bem, mas há outros em que fazem apenas 2. É para brincar mesmo às sondagens. É uma pouca vergonha. Bom, e uma má notícia para quem? Para o jornalista socialista. Empresa, a dona da SIC e do Expresso, fecha 2024 com um prejuízo de 66,2 milhões de euros e aponta para corte de custos de 10%. Bom, eu tenho muita pena realmente com um jornalismo tão bom como eles têm, um socialismo naquele jornalismo, enfim, mesmo bem consolidado. Eu não sei como é que o povo inteiro não compra o Expresso e não vê a SIC. Acho inacreditável que um jornalismo tão bom dê um prejuízo tão grande. É claro, estavam à espera dos 55 milhões, mas atenção, não é só para vocês. Os 55 milhões prometidos por Montenegro, prometidos, quer dizer, levantado a ponta do lençol, estariam lá 50 e tal milhões, 55, não é só para vocês, meus caros socialistas, é para toda a imprensa, para todo o jornalismo, não só para o vosso. Portanto, tereis que andar à guerra uns com os outros para ver quem saca a sua parte, a parte maior do dinheiro dos nossos impostos que vão para o jornalismo, para os comentecos, para os opinecos e para outros badamecos. Por falar em badamecos, há aqui um tipo que ninguém sabe quem é, que diz que é um apresentador, pôs o seu Tesla à venda na OLX. Portanto, louquinho anti-Trump, pôs o Tesla à venda no OLX, afirmando que uma percentagem do valor da venda vai ser direcionado para a Sunrise Movement, o movimento americano de combate às alterações climáticas. Bom, o meu comentário é apenas isto. Se pusesse a si próprio à venda, este tipo, não teria compradores, por certo. Entretanto, a CNN, a Communist News Network, como sabem, também não teria, que é quem dá esta notícia. Se forem ver, neste caso até o Observador, mas é igual, a notícia passou em todo lado. O Tesla, ao menos, sempre vale qualquer coisinha. Pois acho que faz muito bem, já ninguém se lembrava dele, acho que faz muito bem em chamar a atenção para si próprio. Claro, cada um tem mesmo que tratar da sua vidinha e este faz exatamente isso. Mas não é o único louco, há mais. Esta comediante também sai dos Estados Unidos e vai ver para a Irlanda. Diz ela que só volta para os Estados Unidos quando for seguro para todas as pessoas terem os mesmos direitos. Como se houvesse algum país no mundo em que toda a gente tivesse os mesmos direitos. Está escrito no papel, é verdade, mas a vida, infelizmente, é muito injusta, não só nos Estados Unidos, olha aqui em Portugal.
por exemplo, temos milhares, para não dizer milhões, de idosos que recebem uma pensão de miséria. Onde é que estão os seus direitos? Passaram a vida inteira a trabalhar. Onde estão os seus direitos? Não é preciso fugir da América. Se ela fugir da América, vai encontrar qualquer país que seja. A Irlanda, por exemplo. A Irlanda é muito bom porque é capitalista. Não é completamente... é dos países que menos esmaga as suas empresas com impostos. É verdadeiramente liberal, ao contrário da IEL. IEL, como sabem, em Portugal quer dizer inteligência limitada. O liberalismo irlandês é um liberalismo a sério, não é um liberalismo woke, não é um liberalismo arco-íris como é o da nossa inteligência limitada. Vai para a Irlanda, faz muito bem. E que fique por lá. A reação de André Ventura aos comentários da Aguiar Branco, que foram bastante infelizes. Está aqui o vídeo, podem ver a minha página de Facebook. E as últimas duas declarações de André Ventura, mas isto já foi há 3 dias, também podem ver aqui. E dizia Olavo de Carvalho, o pensador brasileiro, que ser odiado por uma multidão de ignorantes é o preço a pagar por não ser um deles. Ele é que o dizia, não sou eu. Mas acho que tinha toda a razão. As chuvas de março vieram em dobro, encheram Albufeiras e levaram à seca. Atenção que março ainda vai a meio. Algarve será aliviado. Mas há um problema. O problema é que isto só é válido até aparecer o primeiro raio de sol, o primeiro aquecimento da primavera. E logo aí se vai ver que a areia no fundo da água começa a aparecer e a tomar o seu lugar. E porquê? Porque são 40 anos de assoreamento de barragens que nunca ninguém desassoreou nenhuma. 40 anos de assoreamento das albufeiras, os inertes ficam retidos no paredão da barragem, não é? Não podem continuar a seguir, está ali aquele paredão da barragem, os inertes não seguem para o mar, coisa que sempre fizeram antigamente, até há 40, 50 anos, até se começarem a construir barragens em Catadupa, os inertes chegavam ao mar. O que acontecia? O mar encontrava aquela resistência e não galgava às costas. O que está a acontecer hoje é que há 40 anos que não chega lá nada. E, portanto, ao fim de 40 anos, com as marés vivas de inverno do mar, é óbvio que vai roubando a areia, não só na costa da Caparica, mas em toda a parte. E, portanto, vão ter que meter a areia que o mar vai roubando e que não deposita, porque não encontra nenhuma reação na foz dos rios que traziam milhares de toneladas de inertes todos os anos. E agora isso acabou por causa das barragens. Mas disto ninguém fala. Portanto, o que acontece na própria barragem é que, como está totalmente assoreada, ou grande parte assoreada, talvez algumas delas 3/4 do seu volume no paredão é areia, são inertes. Claro, quando vem o sol a gente pensa que a água está cá em cima e que a barragem está cheia, mas não, porque só tem uma laminazinha de água. Por aí abaixo até ao fundo é inertes, trazidos pelo rio que chega ali e que os deposita e que eles não conseguem passar. Portanto, é apenas ilusão de que há muita água, mas realmente 3/4 daquilo são inertes, são areias e, portanto, mal começa a aquecer, a água começa a evaporar e a gente vê a areia logo no fundo. Portanto, é mentira que as barragens estejam cheias, elas estão cheias é de areia, tinham que ser desassoreadas, mas isso é uma guerra minha de há muito tempo e como aquela do corte das estradas da Serra da Estrela, cada vez que neva, é difícil conseguir fazer passar esta mensagem. A Serra da Estrela está bastante melhor, as estradas estão realmente a ser muito mais bem cuidadas, a neve está a ser retirada rapidamente, mas andamos 30 anos a denunciar isto até chegarmos ao dia de hoje. E diz aqui o observador que é que ele diz? Que a dona da SIC e do Expresso teve prejuízo de 66 milhões em 2024. Já tínhamos visto isto e admite vender sede para baixar a dívida. Mas eu acho que eles já tinham feito isso no passado. Já tinham feito isso no passado com o beneplácito de António Costa. E por isso eu pergunto, mas já não se fez isto anteriormente? Já. Eles já venderam alguma sede que tinham. Enquanto a SIC, que é a Sociedade de Irmãos Costa, como todos sabemos, for um grupo de média do PS e da última esquerda da Europa, bloco de esquerda por aí fora, a coisa dará sempre e cada vez mais prejuízo, como é óbvio. Agora, ainda por cima, o governo caiu e os tais 55 milhões que há pouco falámos, prometidos ou, entre aspas, dados como prometidos, já não viram tão cedo. É uma chatice, porque é preciso pagar ordenados todos os meses, as despesas chegam todos os dias, as faturas também, é preciso pagá-las. Portanto, minha cara SIC, minha cara empresa, talvez fosse bom começar a fazer algum jornalismo mais independente e sem ser tanto socializado, penso eu.
Manuel Santana Lopes, agente de celebridades, terá desviado 300 mil euros a clientes da Notable. Ora bem, o que eu acho é que a culpa é, de qualquer maneira, do Chega. Porque esqueceram-se de dizer que a empregada de limpeza deste empresário é mulher de um taxista do Chega, que é adepto do Chega, simpatizante. E talvez seja por isso que isto aconteceu, porque não vejo mais nenhuma alternativa. Tudo quanto é mau em Portugal é provocado pelos militantes, pelos simpatizantes do Chega, portanto, terá sido, com certeza, por causa da mulher a dias deste empresário, que é, como disse, mulher de um taxista que é do Chega. E foi por isso que este rapaz teve este azar. Uma criança de 10 anos atira uma cadeira à cabeça de uma professora em escola na Moita. A mim também me aconteceu, um marginal atirou-me com uma cadeira à cabeça, felizmente eu vi, fechei a porta, bateu à porta, eu abri e atirou-me com a cadeira, mas eu fechei. Esse marginal anda desaparecido e espero que continue desaparecido por muitos anos aqui da minha terra. A criança de 10 anos atira a cadeira à cabeça da professora na escola da Moita e isto só pode ter sido porque a professora ou era do Chega ou conhecia alguém do Chega. Eu digo, se investigarem melhor, descobrirão que os vizinhos de baixo da melhor amiga da professora são do Chega. Ok? Investiguem, vão perceber isso. Os vizinhos de baixo da melhor amiga da professora são do Chega. Eis a razão pela qual ela levou com a cadeira. A agressão está perfeitamente justificada. O Chega deu o pontapé de saída, diz esta menina, deu o pontapé de saída na crise política e os restantes partidos juntaram-se à festa de pijama, diz esta menina, que alguém descobriu não sei aonde, não sei em que sítio, mas é esperta, como eu digo, é muito esperta esta jovem. Estão a ver que é o canal CNN, Communist News Network. Aquilo terá saído da sua cabeça, esta coisa da festa do pijama, ou terá ouvido alguém, algum motorista paquistanês do TVDE, porque eles são muito criativos, os TVDEs. Portanto, foi o Chega que provocou a queda do governo, percebem? Segundo esta menina, que alguém meteu lá uma cunha e espataram com ela ali para aquela rede comunista de televisão. Parabéns pela sua inteligência, esta menina merece bem ser comenteca nesta casa, na CNN. Muito bem, parabéns. Eu cá não temo nada, diz o Pedro Nuno Santos, ou Maserati, como eu lhe chamo, desejo boa sorte ao PSD e ao CDS para encontrarem casos no meu passado. Portanto, Pedro Nuno Maserati desafia o PSD e o CDS para que encontrem casos no seu passado, que pelos vistos é impoluto. Só que talvez não, como diziam os meus alunos. Para além dos 200 mil que recebeu indevidamente de deslocações semanais para São João da Madeira, quando vivia na sua casa em Lisboa, para além desses 200 mil, eu bem sei que 200 mil não é dinheiro para esta gente, e da cota de 50 mil na empresa do pai, também sei que 50 mil não é nada, são peanuts, a gente vai jantar fora e gasta esse dinheiro, e dos 500 mil dados à Alexandra, a tal Alexandra da TAP, por WhatsApp. Nada disto é dinheiro que se veja, é verdade. Nem os 500 mil, nem os 200 mil, nem os 50 mil. Portanto, realmente ele tem razão. Não se vai descobrir nada no seu passado que mereça a pena ser nomeado. Redes de imigração ilegal detectadas em 17 das 24 freguesias de Lisboa. A notícia não é esta. A notícia é quem é que a dá. E quem a dá, reparem bem, é o Expresso. Está aqui embaixo, está aqui o do Expresso. Olha aqui o Expresso. Como é que é? Então vamos lá ler outra vez, que eu acho que li mal. Redes de imigração ilegal detectadas em 17 das 24 freguesias de Lisboa. Não detectaram em 7, mas foi porque não conseguiram. Mas se continuarem a trabalhar, vão ver que vão detectar nas 7 que faltam. Na mesma rua, diz o Expresso, pasmem, na mesma rua, 2 apartamentos tinham mais de 4 mil moradores. Mas isso é perfeitamente normal. O Ventura está farto de falar nisso e as pessoas encolhem os ombros, isso é perfeitamente normal. 2 apartamentos com mais de 4 mil moradores em Portugal é perfeitíssimamente normal. Eu pergunto, espera lá, mas não era isso que o Ventura vinha denunciando e continua a denunciar há anos? E o jornalista não o tem desmentido sempre? Não tem dito que é mentira? Até agora o mesmo jornalista vem dizer que há 4 mil moradores em 2 apartamentos. E acham isto perfeitíssimamente normal?
Bom, olhem, eu também já me habituei, eu também já começo a achar que em Portugal 4.000 moradores em 2 apartamentos, não é 2.000 apartamentos, é em dois apartamentos com 4.000 moradores, eu também já começo a achar que isto é perfeitamente normal em Portugal. O Expresso da Meia-Noite entrevistou há 2 dias, na sexta-feira, representantes do PS, Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal e PSD. E desataram todos a falar de quê? Do PS, do Bloco de Esquerda, da Iniciativa Liberal e do PSD? Não. Desataram todos a falar do Chega. Não há nenhum representante do Chega convidado, se fogem dos representantes do Chega como ao Diabo da Cruz, mas depois todos os outros que lá estão convidados, levados ao colinho por esta comunistação social, por este Express Zero, como eu o chamo, em vez de ser expresso, divido a palavra em 3, ex, porque já lá vai, press, que antigamente era realmente imprensa, express, imprensa, ex, já não é imprensa, e depois zero, que é quanto vale. Express Zero realmente convida toda a gente e toda a gente desata a falar do Chega. Oh, que chatice! Se calhar é por isso que a empresa está com um prejuízo de 66 milhões. É porque não convidam ninguém do Chega. Se convidassem, tinham logo umas audiências brutais e começavam a pagar as dívidas. E por falar em pagar dívidas e por falar em calhordice, aqui temos em direto a Sol Verde vai processar Ana Gomes devido a declarações que a empresa considera de extrema gravidade. Realmente esta senhora fez-se passar por uma denunciante anónima e fez queixa da Sol Verde e fez queixa de Montenegro e fez queixa de uma data de coisas, mas anonimamente. Não sei se ela já deixou de saber escrever, eu sei que ela antigamente sabia escrever, pelo menos tenho essa ideia, que ela em tempos, quando era deputada lá fora, no Parlamento Europeu, que sabia escrever, pelo menos sabia assinar o nome, tenho essa ideia, mas se calhar estou enganado. E, entretanto, talvez com a idade, deixou de ter essa capacidade de escrever e de assinar o nome e então fez uma queixa anónima. Só que há pessoas que nem para escrever acusações anónimas têm jeito. E Ana Calhordas é uma delas. A fábrica Yazaki Saltano, em Ovar, vai despedir 364 trabalhadores, mas quem ouvir os políticos falar dizem que isto está tudo muito bem, portanto não percebo o que é que terá acontecido. De certeza que os diretores daquela fábrica conhecem alguém que tem relações, nem que seja remotamente, com alguém do Chega. Isto só pode ser, o Chega tem que estar aqui metido nisto, porque uma fábrica não despede 364 trabalhadores se o Chega não tiver alguma participação nesta desgraça. Portanto, de certeza absoluta que a culpa é do Ventura, como eu digo, ou do Chega ou do Ventura. É só descobrirem quem é a culpa. A linha da Beira Alta reabre este mês entre Celurico e Mangualde. Este mês, se escreverem este mês, está sempre atual. Se nós lermos isto daqui a 4 meses, está atual. É este mês, na mesma. É como outro. Hoje não se fia, só amanhã. A pessoa vai lá outro dia e encontra a mesma placa. Aqui também. Estamos há 4 anos à espera que a linha reabra e agora temos mais uma promessa brutal. É que a linha vai reabrir entre, reparem bem, Celurico e Mangualde. Para quem não conhece esta região, meus caros, entre Celurico e Mangualde vai-se de bicicleta. E há quem faça isso a pé, a correr. Entre Celurico e Mangualde, como eu digo, vai-se de bicicleta. E antigamente iam a pé. Os feirantes na Feira do Gado iam a pé de Mangualde, chegavam a Celurico. Antigamente iam a pé com o gado. Ora, abrimos agora, ou vamos abrir, atenção que é uma promessa, que vai abrir este mês a linha entre Celurico e Mangualde. O resto não. O resto continua fechada como há 4 anos e tal. Eu acho que as populações até já esqueceram dos comboios, já esqueceram que aquilo existe. Ora, mas nem tudo é mau, meus caros, a ciência às vezes também falha. Eu bem sei que é raro a ciência de esquerda, a ciência woke falhar. Eu sei que é raro. Para esta altura já a água do mar devia estar não sei quantos metros acima, aquela casa do vice-presidente dos Estados Unidos da América, o Al Gore, o que devia ser e que não foi eleito, já devia estar debaixo de água em Montezito, porque ele depois comprou uma casa a 6 metros apenas do nível das águas do mar. Ele é que dizia que o mar ia subir muito. É verdade que, segundo a ciência, nós, em 2025, já não falta muito para 2025, penso eu,
nós em 2025 íamos ficar sem água potável aqui na Península Ibérica. Esta é uma notícia de 27 de setembro de 2008. Portanto, esta notícia é de 2008 e a ciência assegurava que em 2025 já não haveria água potável e milhões teriam morrido na Península Ibérica. Mas o melhor é ler, porque se eu disser isto vocês não acreditam. Então diz assim: Portugal e Espanha são os dois países europeus mais afetados pelo aquecimento global em 2025. Ano em que não haverá água potável na Península Ibérica, segundo previsões das Nações Unidas. A escassez dos recursos hídricos provocada pelo aumento de temperatura, resultado do aquecimento, afetará milhões. Portanto, nós íamos ter milhões de afetados hoje em dia, em 2025. Esta é uma notícia de 2008. Portanto, tivemos a sorte de chegar cá e de perceber que tudo isto é verdade e não há dúvida que a ciência woke da extrema-esquerda é completamente certa e segura. Como sabem, todos nós estamos afetadíssimos na Península Ibérica, já morreram milhões e não há água potável em lado nenhum. É verdade, sim senhora. Muito obrigado, cientistas da extrema-esquerda. Esses devem ser do LIBRE ou do BE, ou não faço ideia. Pronto. Obrigado. André Ventura vai para o polígrafo, mas é claro que o polígrafo só apresenta o André Ventura se a seguir à palavra Ventura vier uma outra chamada falso. Vocês veem 300 ou 400 entradas do Chega de André Ventura e à frente é sempre falso. Por exemplo, vêm as mesmas entradas do Bloco de Esquerda, ou do LIVRE, ou do PS e à frente é sempre verdadeiro. Mas isto é uma coincidência, é óbvio. Calha assim, ninguém tem culpa. Então, diz o polígrafo, ou mentígrafo, como eu lhe chamo, que é falso que todas as sondagens antes das legislativas de o ano passado, 2024, é falso que davam 13 ou 14 ao Chega. E no final tivemos 18, mais de 18 até. Pois olhem, mas o que é falso é esta notícia, porque eu segui, e tenho aqui os vídeos todos, segui dia a dia a campanha do ano passado na qual eu fui eleito deputado por Viseu. Então eu digo que é estupidamente falso, isto é inacreditável, como é que eles não têm medo nem receio que os portugueses vão atrás ver o que se passou. Bom, mas eu tenho aqui, na minha página do Facebook, é só andarem para trás e encontram rapidamente. É estupidamente falso o que diz o mentígrafo. O barómetro TVI, chamam aquele barómetro, não sei se lembram, todos os dias vinham 200 e saíam 200, uma amostra brutal de 400 pessoas. Vinham 200, entravam 200 e saíam as 200 respostas mais antigas. Então o barómetro TVI começou por nos dar 12 e até 13, mas rapidamente desceu até 11. E estivemos com 11% na última semana. Só quase no fim da campanha, nos últimos 2 dias, é que começámos a subir, mas também foi pouco. Subimos para 13 e subimos para 14. Bom, só nos últimos 2 dias as sondagens começaram a subir, como eu aqui digo, porque não podiam continuar a manter uma mentira óbvia até à boca das urnas. Pareceria muito mal darem-nos 11% e depois termos quase 19%, que foi o que aconteceu. Então, realmente, nos últimos 2 dias aquilo subiu, mas pouco. Chegou até 14%, não foi mais do que isso. Durante 90% da campanha, as sondagens com muitas aspas, as sondagens de 400 e depois 600 entrevistadores, mas tirando sempre os 200 anteriores, tentaram manipular os portugueses para que não votassem Chega. É este o único objetivo destas coisas da TVI, ou da SIC, ou da imprensa, ou do público, ou de toda essa jornalistas anti-Chega, todos eles. Bom, hoje por acaso gravei ali, estavam a dar 2 programas, um na SIC Notícias e outro na CNN, e 2 comentadores na SIC Notícias e 3 na CNN, ou vice-versa, todos eles anti-Chega. E ao mesmo tempo. Portanto, 2 comentadores numa, 3 comentadores noutra. Eu, se tiver tempo, ainda meto isso no vídeo a seguir hoje. Todos anti-Chega. Atenção, na RTP3 há um programa chamado Do Outro Lado, em que se juntam 4 e 5 comentadores e são todos do PS, do Bloco de Esquerda, tudo extrema-esquerda ou esquerda e todos sempre contra o Chega. E acham que isto que é normal. Ainda por cima numa televisão paga pelos nossos impostos.
A nossa sorte é que ninguém vê aquela lástima, ninguém vê aquela desgraça da RTP3, tem 0,6% de share, 0,6%. Estas aqui, a CNN e a SIC Notícias, têm 2,2%, 2,3%. As três somadas, CNN, SIC Notícias e RTP3, não chegam à CMTV, que já vai quase com 6% de share no cabo, ok? Bom, mas então eles falam para si próprios e pensam que estou a falar para o povo. Não, estou a falar para a classe política, que não adianta nada, ninguém do PSD politicamente formatado vai votar noutros partidos e vice-versa, do PS também não vai votar, portanto estão a falar para clientelas políticas que já estão formadas, não ganham nada com isto. Se a ideia é arregimentar mais gente anti-Chega, se a ideia é criar um movimento nacional anti-Chega, lamento desiludir, porque ninguém vos vê, pá. Vocês são pequeninos, ninguém vos vê. Há mais gente a ver-me a mim e outros comentadores do Chega do que a ver-vos a vocês. Portanto, esqueçam lá isso. É tudo inútil. Mas continuem entretidos e depois queixem-se que dá prejuízo. A maioria das barragens portuguesas já estão acima dos 80% da capacidade. Digo-vos a mesma coisa que disse ontem. Há aqui um erro que depois vos vou dizer qual é. A maioria das barragens portuguesas já estão. Maioria não estão. Mas pronto, mais à frente eu faço esse reparo. O que choveu desde o início de março colocou 53 das 80 barragens do país acima dos 80% da capacidade. Mas esquecem-se que 2/3 dessa capacidade está constituída por inertes, especialmente ao nível do Paradão. Pronto, foi como eu já vos disse há bocado, não nos vamos repetir. Com 60% de assoreamento de que ninguém fala, bem pode chover, porque a água que fica é só cá em cima, lá embaixo não há água nenhuma, é só inertes, é só areia. E ontem, no 19º Conselho Nacional em Beja, o vosso amigo aqui, numa intervenção de 3 minutos, em frente ao nosso Presidente, disse o que tinha a dizer, claro que não vou repetir aqui, porque, enfim, era uma comunicação só para conselheiros e observadores, disse o que tinha a dizer e, pelos vistos, as pessoas até gostaram, vieram-me dar os parabéns ao fim, não sei porquê. Depois também fiz um vídeo a seguir, num rescaldo, isso foi o último vídeo que eu fiz, ainda lá no hotel, que é um hotel espetacular, o Holiday Inn, já agora faço publicidade porque é mesmo bom, é um hotel recente, um hotel muito bom, com acomodações brutais, em Beja. E o discurso de André Ventura, no mesmo Conselho Nacional em Beja, este discurso foi aberto ao público e à comunicação social, foi no início do Conselho Nacional, também está aqui, se quiserem ver, na minha página do Facebook. E diz aqui um artista chamado Nininho Vaz Maia, que não tínhamos ninguém, como sabem ele é cigano, da etnia cigana, e tem muito orgulho nisso, por isso é que eu digo. O meu pai estava preso, o pai do meu amigo estava preso, os nossos tios estavam presos. Portanto, ele queixa-se aqui, nesta entrevista, Nininho Vaz Maia, chegar ao verão era a nossa maior alegria porque tínhamos os monitores do bairro e uma porta aberta para criar. Não saíamos do bairro porque não tínhamos como sair para outro sítio. Não tínhamos ninguém. O meu pai estava preso, o pai do meu amigo estava preso, os nossos tios estavam presos. Aquele projeto era a nossa saída do bairro. Bom, meus caros, o que eu pergunto é apenas isto. A pergunta que eu coloco é apenas esta. Porquê é que estavam todos presos? Porquê que o pai dele e o pai do amigo e os tios do amigo, porquê é que estavam todos presos? E já agora, onde estava a CPCJ? A CPCJ alguma vez, uma pergunta retórica que já fiz várias vezes, alguma vez retirou uma criança da etnia cigana às famílias? Alguma vez isso aconteceu? Eu posso já responder, não. E estiveram anos inteiros, anos letivos inteiros, crianças da etnia cigana, sem acompanhamento de pais e de mães, porque simplesmente ambos estavam presos. Isto aconteceu na minha escola, já o disse várias vezes, mas deve ter acontecido em muitas outras. Pai e mãe presos e as crianças sem terem quem tratasse delas naquelas barracas, sem casa de banho, sem água quente. Bem, com a eletricidade do poste, como sabemos, e a CPCJ faz bola. É uma fraude, uma das muitas fraudes que se passa nas escolas, neste caso a CPCJ não é diretamente um organismo da escola, mas devia ajudar, devia monitorizar estes casos e realmente monitoriza alguns, mas se forem da etnia X, não monitoriza nenhum. Por isso é que eles estavam sem pai e sem mãe, porque estavam todos presos e a CPCJ, que se saiba,
nada faz nestes casos desta etnia X. Se for um português que não seja étnico, os filhos são logo retirados. Agora digo aqui, é a mesma notícia, parece ser, mas aqui eu falo e chamo a atenção para o português. A maioria das barragens portuguesas já estão. Não, meus amigos. A maioria é singular. A maioria das barragens é singular, é feminino. A maioria não estão. A maioria está. Está bem? Seus jornalistas, a maioria está. A maioria estão, está errado. Isto é, como digo, isto é que é jornalismo de qualidade, escrita em bom português. Muito bom. É escrita em bom português é isto. A maioria estão. Mas não ficamos por isto, porque na CNN Portugal também temos calinadas que chegam. E agora vou-me até dedicar um pouco a isto para desmontar a estupidez, ou descuido, desculpem, não posso ser estupidez, é o descuido dos jornalistas, têm mais em que pensar, devem estar a pensar noutras coisas e então escrevem coisas como esta, não é? Diz assim, o Ministro da Educação refere que a CPI, quer dizer, Comissão Parlamentar de Inquérito, ao caso Spinum Viva, é mais um passo na tentativa do PS de não deixar o governo não governar. Como estão a ver, põem na boca do Ministro da Educação, vejam a gravidade deste jornalixo, põem na boca do Ministro da Educação uma calinada que o Ministro nunca diria. Eu já falei várias vezes com o Ministro, ele responde, o Ministro é uma pessoa cultíssima, acho que até doutorado, é uma pessoa muito culta. Então vejam o que eles põem na boca do Ministro. É mais um passo na tentativa do PS de não deixar o governo não governar. Está aqui para todos verem o jornalismo ou o jornalixo analfabeto, como eu lhe chamo. Ana Gomes Aguiar Branco foi um péssimo Presidente da Assembleia da República, sempre a fazer fretes a André Ventura. Ana Calhordas não para de nos surpreender com as suas calhordices e agora vem esta. Bom, eu digo, claro que isto é o Express Zero, não é? Que está aqui o Express Zero, e eu digo força Express Zero, sempre a promover o lixo e aumentar a vossa dívida, como é óbvio. Depois peçam lá mais 18 milhões dos nossos impostos ao futuro governo, para continuarem a maldizer o Chega e aumentar a vossa dívida. Continuem a convidar Ana Calhordas e outras calhordas como ela, sempre a dizer mal do Chega e depois sempre a aumentar a vossa dívida. A verdade é esta. Luís Montenegro perdeu a vergonha. Porque em 4 de dezembro de 2023, Montenegro proibiu condenados ou suspeitos de crimes, como podem ver aqui, de entrarem nas listas de deputados do PSD. Aí estão. Em 4 de dezembro de 2023, ok? Quem tivesse sido condenado ou meramente suspeito de crimes, não podia entrar nas listas de deputados. Entretanto, no dia 10 de março de 2025, há 7 dias atrás, Montenegro diz: eu serei candidato mesmo que seja constituído arguido. Meus caros, não há vergonha maior do que esta. Quer dizer, haverá, mas é difícil de encontrar. Então, quer dizer, os outros deputados não podem entrar nas listas, mas ele não só pode entrar nas listas, como pode ser candidato a primeiro-ministro, mesmo que seja constituído arguido. Meus caros, se isto não é vergonha, já não há vergonha nenhuma e realmente ele, Luís Montenegro, perdeu a vergonha. 2 pesos e 2 medidas. Um para os outros e outro para ele próprio. É inacreditável. Olhem, por falar nisso, coisas inacreditáveis, nós temos dezenas e dezenas de castelos em Portugal, nós temos 900 anos de história e recuperou-se aqui, alguém recuperou, apenas fiz a partilha, por acaso não está aqui o autor, está aqui, Elson Godoy. Mapa dos castelos de Portugal, são dezenas, meus caros, eu conheço quase todos, há meia dúzia deles que eu ainda não fui, é obrigatório conhecermos a nossa história. Nós temos quase 900 anos de história. Em 2043 teremos 900 anos de história, que quase ninguém conhece, a começar pelos alunos. Aqui está um roteiro muito antigo, no tempo da outra senhora, bem sei, Castelos ainda se escrevia... não, ia dizer que escrevia com 2 L's, mas aqui já não, já se escreve só com 1, mas é um mapa muito antigo, claro, no tempo ainda de Salazar,
mas que mostra onde estão os principais castelos que testemunham as lutas que nós travamos contra os nossos vizinhos, contra os invasores, para podermos manter o nosso território. Lutas que começou em 1143, como sabem, com a constituição deste Reino de Portugal, no Condado Portugalense até Reino. E termino chamando a atenção para o que vamos ver dentro de alguns minutos. Neste momento são 20h58 e às 21 nós vamos ter, eu penso que é às 21h10, vamos ter a entrevista do nosso Presidente André Ventura no Jornal das 8 da TVI, uma conversa imperdível dentro de alguns minutos, por isso eu fico por aqui aconselhando a visualização desta entrevista, mesmo que não vão a tempo, podem sempre andar para trás quem tiver box, ok? Um grande abraço então para todos e até à próxima. Muito obrigado.